Ok, pessoal, vamos lá então hoje dar continuidade, né? Semana passada fizemos a prova, encerramos aí um ciclo, então hoje a gente vai dar continuidade. A gente vai fazer só um rápido retrospecto do que onde a gente está, né? E para onde a gente vai a partir de agora, ok? Isso aqui vai ser muito importante para guiar a gente aí nessa próxima etapa. Bom, ah, deixa eu abrir aqui alguns diagramas que a gente fez. Pronto. Bom, então o que a gente viu até agora? A gente está trabalhando ainda, né, por enquanto, nesse livro azul, capítulo 12, Introdução à Programação Orientada a Objetos. Então a gente ainda está na fase de introdução ao PO, tá certo? O que a gente viu até o momento? A gente viu três pilares, quer dizer, dois pilares do PO. O primeiro pilar, que é a abstração, ela envolve conceitos de classe, objetos e identidade, né? Que é um conceito, identidade é um conceito que está implícito quando você cria vários objetos, mas envolve basicamente esses três conceitos. Vimos que os objetos têm atributos e métodos. Os atributos são características, métodos são comportamentos. Em termos de programação, eles correspondem respectivamente a variáveis e funções, né? No livro, isso daqui está nas duas primeiras seções, 12.1 e 12.2. E aí a gente viu também esse outro pilar do PO, que é o encapsulamento, né? A gente trabalha aqui com getters e setters, métodos construtores estão aqui, e destrutores. A gente trabalhou também com especificadores de acesso, né? Private, public. Vamos trabalhar com mais um logo mais. Então, o encapsulamento é um segundo pilar do PO que a gente trabalhou, tá? Pronto. Esse esquema aqui fica melhor de ver. Métodos acessores e modificadores, que são os getters e setters, especificadores de acesso, etc. A gente viu também um pouco de polimorfismo, tá? Que é um outro pilar, a gente viu ele por cima, quando a gente falou de sobrecarga de métodos. Então, a gente falou aí da sobrecarga, o overload, e a sobrecarga, ela né, é uma das faces aí do polimorfismo. Então, basicamente, o que a gente viu até agora foi isso, tá? Além disso, vocês viram a linguagem Java, né, estão aprendendo a linguagem Java, que é a linguagem que a gente está usando aqui na disciplina. Bom, o que é que a gente vai ver a partir de agora? A gente vai começar a estudar herança, que é um pilar importantíssimo da programação orientada a objeto. Importantíssimo e poderoso, muito poderoso, tá? E aí depois a gente vai estudar polimorfismo a fundo, né? Conhecer essa outra face aqui do polimorfismo, que é a sobrescrita, tá certo? Depois disso, quando a gente finalizar aqui essa introdução, né? Terminar de estudar os pilares, aí a gente vai entrar em conceitos mais avançados. A gente vai trabalhar com
coleções genéricas, tratamento de exceção, né? Arquivos e interface gráfica. Então, isso aí vai ser a nossa caminhada daqui para frente. Bom, vamos lá começar então a falar de herança, né? Vamos falar aqui de herança. Ah, e vimos também o ML, né? Diagrama de classes. É algo que a gente trabalhou aqui para modelar as nossas classes, né, envolvidas aí nos problemas. Bom, então aqui a gente tem a herança. Eu vou sugerir que vocês leiam. Quem não leu ainda, peço para que leia, seção 12.4 do livro. Quem já leu, parabéns, tá? Dá só uma recapitulada. Então, o que é a herança? Vamos começar aqui desse exemplo, tá? Vamos começar desse exemplo aqui do livro. A herança, pessoal, é um conceito que envolve relacionamento de classes, tá? Então, a gente vem estudando aí relacionamento de classes lá quando a gente viu o ML, tá? E um dos relacionamentos se chama composição ou agregação, depende do ponto de vista, tá? Como é que é isso? A gente tem aqui essas três classes, tá? Eu tenho a classe pessoa, vocês já conhecem diagrama de classes, então sabem que pessoa tem três atributos, né? Nome, endereço e data de nascimento. Tem aqui os getters e setters dele, né? As operações que vão ser realizadas. E eu tenho aqui duas classes, aluno e funcionário, que estão se relacionando com pessoa. Esse tipo de relacionamento, tá? Onde você liga uma classe à outra com uma seta, ela se chama agregação, tá? Ou especialização. Como assim? Vamos estudar aqui mais a fundo. O entendimento desse relacionamento, ele vai ser muito importante para a gente entender a herança. Então, a especialização, né, ou generalização, uh, ela, ela é semelhante à associação, tá certo? Ela é muito semelhante à associação no diagrama de caso de uso, que vocês ainda vão estudar aí lá em requisitos, tá? Esse tipo de relacionamento, ele vai identificar classe mãe e classe filha. A classe mãe ela é uma classe mais genérica e a classe filha é uma classe mais especializada. Então, dependendo do ponto de vista, se você olha de cima para baixo, você tem especialização. Se você olha de baixo para cima, você vê generalização, tá? Esse tipo de relacionamento, ele vai ser importante também para demonstrar a ocorrência do polimorfismo, tá? Que é o que a gente vai fazer na próxima sessão. Então, por exemplo, um exemplo aqui de especialização e generalização. Eu tenho uma classe chamada pessoa, né? Com alguns atributos e métodos, e tenho duas classes aqui, pessoa física, pessoa jurídica. Aqui, gente de verdade, carne e osso, e aqui, empresa, né? Então, o que que isso aqui está dizendo para a gente? Está dizendo que a pessoa física é uma pessoa, antes de mais nada. Que pessoa jurídica, antes de qualquer coisa, ela é uma pessoa, tá? Então, eu estou olhando de baixo para cima, eu estou generalizando. Olhando de cima para baixo, eu posso dizer que a pessoa, ela pode ser uma pessoa física. Ou a pessoa, ela pode ser uma pessoa jurídica.
Então, eu estou especializando. A pessoa pode ser de um tipo ou de outro, tá? Então, dependendo de como você olha, você pode chamar de especialização ou generalização, tá? Bom, o que isso daqui está dizendo? Está dizendo que a pessoa física, ela é uma pessoa. Então, significa que, além desses atributos que ela tem, CPF e RG, ela também tem esses outros atributos aqui. Então, se eu perguntar para vocês quais são os atributos de pessoa física, vocês vão me dizer CPF, RG, nome, endereço, telefone, bairro, CEP, cidade e estado. Né? Por quê? Porque a pessoa física, como ela é uma pessoa, ela vai herdar todos os atributos e métodos da classe mãe dela. Ok? Então, daí que vem o nome de herança. Porque a classe filha, ela herda todas os atributos e métodos da classe mãe. Do mesmo jeito, pessoa jurídica aqui. Como pessoa jurídica, ele é uma pessoa, antes de mais nada, então a pessoa jurídica, além do CNPJ, ele tem também os atributos nome, endereço, telefone, bairro, CEP, cidade e estado. E tem também esse método aqui com o PES. Ok? Então, a classe pessoa jurídica, ela herda todos esses atributos e métodos da classe mãe. Ok? Bom, dito isso, a gente já tem como entender esse diagrama aqui. Eu estou dizendo que a pessoa é uma classe mãe, aluno e funcionário são classes filhas. Aluno tem curso e semestre como atributo e tem também nome, endereço, data de nascimento. Por quê? Porque ele vai herdar isso da classe pessoa. Então você não precisa, quando for criar a classe aluno, escrever todos esses atributos e métodos. Quando você disser que essa classe é filha dessa, automaticamente ele vai considerar os atributos da classe mãe também como sendo da classe filha. Ok? Do mesmo jeito, funcionário. Funcionário é uma pessoa. Então ele vai herdar também nome, endereço, data de nascimento e todos os getters e setters. E aí a gente vai ter, além desses aqui, que ele vai herdar, ele vai ter salário e vai ter cargo. Ok? Então é isso que esse diagrama está sinalizando para a gente. Até aqui, tranquilo, pessoal? Dúvida? Diga aí, Samuel. Professor, eu acabei chegando um pouco mais atrasado na aula, Uhum. mas isso daí é o assunto de encapsulamento que o senhor havia comentado nas aulas anteriores? Não, encapsulamento é aquele conceito que a gente viu de getters e setters, especificadores de acesso, né? Isso daqui é a herança, Ah, ok, tudo bem. beleza? Joia. Alguma dúvida aí, pessoal? Até aqui tranquilo? O conceito? Joia, perfeito. Então vamos lá. Então o que é que vai acontecer? Vamos agora ver como é que ficaria, né, o código disso daqui. Vamos ver aqui a implementação disso daqui. Ah, mais não. Tem aqui um exemplo em Java, né, da implementação daquelas classes lá. Esse código aqui, vou trazer ele aqui para o meu IntelliJ. Vou apagar isso aqui. Esse código vocês podem copiar e colar do livro, ou então, se quiser, ele tem lá no meu GitHub. É só baixar e colocar aí no IDE de vocês. Eu vou só
pegar aqui do meu GitHub, que é para não perder tempo. Herança. Pronto. Então vamos dar uma olhada aqui, né, nas classes desse exemplo. Vou só organizar aqui. Pronto. Bom, como é que a gente vai, né, estabelecer a herança dentro do Java? Então aqui é a nossa classe pessoa, né? Vamos ver aqui a implementação dela. Nossa classe pessoa. Aqui o código é na página 491. Eu vou voltar lá para o nosso diagrama. Então a classe pessoa, nome, endereço e data de nascimento. Perfeito. Nome, endereço, data de nascimento, os três são string. Temos aqui um construtor, né? Apenas com uma mensagem dizendo que está executando o construtor, só para a gente poder localizar, né? Quando estiver executando, saber que ele está rodando. Lembrando que isso daqui são classes construídas para fins didáticos, tá? Então tem algumas coisas que podem não fazer sentido na prática, como esse construtor aqui, né? Só com uma mensagem, é só para a gente ver que ele vai executar. Getters e setters aqui, né? Todos os getters e setters das nossas classes, beleza. Get nome, set nome, get endereço. Então, uma classe normal, comum. Ok? Bom, agora a classe aluno. Vamos ver aqui a classe aluno, como é que ela está definida. Eu tenho a classe aluno com dois atributos, curso e semestre. Curso e semestre, está aqui. Os getters e setters aqui desses dois atributos, está aqui, get curso, set curso, get semestre, set semestre, né? Atributos estão privados, os métodos públicos, né, getters e setters. Então temos aqui um encapsulamento total, né, das nossas informações. Temos aqui um construtor, também só com uma mensagem informando que o construtor está sendo executado, né? Ok. E onde é que a gente está estabelecendo o relacionamento entre essas classes, né? O relacionamento de generalização e especialização, né?
Onde é que a gente vai estabelecer isso daqui? Eu estou dizendo aqui, logo depois da definição do nome da minha classe, eu estou dizendo que ela extends pessoa, ou seja, ela estende a classe pessoa. Ela é uma especialização da classe pessoa, né? Então o extends vai dar exatamente essa ideia. Opa. A classe aluno, ela estende a classe pessoa, ela é uma especialização da classe pessoa. Ela vai ser uma classe filha da classe pessoa. Então, quando eu coloco isso daqui, o que é que vai acontecer? A classe aluno automaticamente passa a ter também os mesmos atributos e métodos que a classe pessoa tem. Tá? Professor, e por que ele não copiou? Ele não copia explicitamente. Internamente, quando você estiver trabalhando com essa classe, você pode acessar esses atributos que eles estarão lá. Tá? Você vai precisar definir dentro da classe filha apenas os atributos e métodos específicos da classe filha. Ok? Do mesmo jeito, funcionário. Vamos ver aqui, ó. Temos os dois atributos, salário e cargo. Temos aqui um método construtor. Temos aqui get salário, get cargo, né? Os getters, etc. aqui, tudo direitinho. Encapsulamento, né? E aí eu tenho aqui dizendo que funcionário extends pessoa, ou seja, ele estende a classe pessoa. Ele é filho da classe pessoa, né? Há uma relação de especialização entre pessoa e funcionário. Há uma herança entre pessoa e funcionário, tá certo? Aí, aqui, pessoal, eu faço questão de ressaltar o seguinte: muitos de vocês vão ter dúvidas na hora de criar, né, de usar esse pilar do PO, esse fundamento, tá? Eu vejo muitos alunos, semestre após semestre, fazendo uma herança de modo, digamos assim, despreocupado com o verdadeiro significado das classes, tá? Quando você diz que uma classe é filho de outra, estende a outra, você vai dizer que semanticamente, né, para ser um aluno, antes de qualquer coisa, ele tem que ser uma pessoa. Então, aluno é uma pessoa. Então, eu vejo, né, vou dar aqui um exemplo, eu já vi modelagens da seguinte maneira. Eu tenho uma classe chamada vamos supor, carro. Uma classe chamada carro, tá? E carro vai ter como atributo lá, vamos supor, nome do carro, sei lá, o nome é estranho. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. São duas coisas que não tem nada a ver. Não necessariamente, Yasmin. A classe mãe ela pode ser privada, tá? Não necessariamente ela tem que ser public. Bom, então imagina o seguinte, eu tenho aqui, pronto, eu tenho uma classe chamada pessoa, ele tem um nome, tem um endereço, tem data de nascimento. E eu tenho uma classe chamada pet, né? Um animal de estimação. E o animal de estimação também tem um nome, né? E aí, às vezes, né, eu vejo muita gente cometendo esse erro. Coloca pet como sendo filha de pessoa. Por quê? Porque o pet tem um nome. Então, o pet vai herdar o nome da classe pessoa. Então, essa é uma modelagem que não tem nada a ver. Porque quando você diz que pet é filho de pessoa, você está dizendo que, antes de mais nada, o pet é uma pessoa.
Ah, professor, mas para mim meu cachorro é uma pessoa. Tá, tudo bem. Mas quando a gente está falando aqui de pessoa, a gente sabe que é no sentido de ser humano, né? De alguém que tem um CNPJ, tem uma identidade, um CPF, uma identidade, né? Etc e tal. Então, o fato de duas classes terem atributos com o mesmo nome, né, ou com a mesma função, não quer dizer que você vai usar a herança, né, só para fazer ele herdar aquele atributo. Não. Deve haver um significado no que você está modelando. Tá certo? Então, quando eu digo que aluno é filho de pessoa, eu estou dizendo que o aluno, antes da condição de ser aluno, ele é uma pessoa. Tá? Do mesmo jeito, funcionário. Beleza? Bom, então vamos lá. Então, tenho aqui nossas três classes. Vamos ver aqui a classe principal, né? Chamada aplicação. O que é que ele vai fazer? Vamos entender aqui. Ele vai dar um print aqui desse texto, iniciando o processo de criação de um objeto pessoa e cria o objeto pessoa. Pessoa P igual new pessoa. Beleza. Já já vocês falam, tá bom, pessoal? Só terminar, só essa introdução aqui. Depois um print do iniciando o processo de criação do objeto aluno. Então ele vai criar um objeto aluno aqui. Depois vai iniciar o processo de criação do funcionário. Então agora ele cria um objeto na classe funcionário. Aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai usar aqui os getters e setters, né, para alterar os valores dos atributos desses três objetos. Então, o P, que é a pessoa, ele vai fazer o set nome Vanderlei, set endereço, está aqui o endereço do Vanderlei, set data de nascimento, está aqui a data de nascimento do Vanderlei. Aí depois ele vai fazer as alterações aqui dos atributos do aluno. Set nome, Maria, set endereço. Está aqui o endereço da Maria, data de nascimento da Maria, set curso, ciência da computação, set semestre, quarto. Então observem aqui que o objeto aluno, eu estou usando com ele esses três métodos aqui, ó, set nome, set endereço e set data nascimento. Nenhum desses três métodos existem na classe aluno. A classe aluno tem apenas os getters e setters do curso e do semestre. Como é que eu estou conseguindo usar, então, set nome, set endereço e set data de nascimento? Né? A resposta é herança. Esses três métodos foram definidos lá na classe pessoa, está aqui, ó, get, set do nome, data de nascimento e endereço. Eles foram definidos na classe pessoa, e como eu disse que aluno estende a classe pessoa, ele é filho de pessoa, significa que eu vou ter esses atributos e métodos dentro da minha classe. E aí eu estou usando ele aqui, né? Depois o set curso e set semestre, que aí esses dois sim, eles foram definidos dentro da minha classe aluno, tá? E finalmente o funcionário. Mesmo jeito, funcionário é filho de pessoa, então ele herdou esses três métodos, o set, nome, endereço e data de nascimento, e esses dois métodos aqui, set cargo e set salário, eles estão sendo definidos dentro do próprio funcionário, dentro da classe funcionário. Ok? Bom, então setou o cargo aqui, setou o salário, beleza. Aí depois é só exibição de dados aqui. Ele vai exibir os dados da pessoa, né, os dados cadastrados no objeto P. Então ele vai usar aqui o get nome, get endereço, get data nascimento. Quando for exibir os dados do aluno, ele vai usar get nome, get endereço e get data nascimento.
3 métodos que foram definidos na classe mãe, né? E aí ele usa getCurso e getSemestre, que são métodos definidos dentro da classe aluno. E, do mesmo jeito, funcionário. Ele vai usar esses 3 getters aqui, que foram definidos na classe pessoa, e esses 2 getters aqui, definidos dentro da própria classe funcionário. Pronto. Então, com isso, a gente tem esse código e a gente vai rodar para ver, né, o que vai acontecer. Tá? Vou agora para as perguntas. Samuel, diga aí, Samuel. Professor, uma coisa que eu estava fazendo no seu trabalho não, na sua lista do URI, a última que o senhor passou, era, eu não sei se é herança isso, ou se é só coisa viagem da minha cabeça, mas eu estava criando, tipo, na hora que eu ia criar, sei lá, a classe Jeep, aí eu ia fazer o Jeep, na hora que eu fui fazer, eu pensei, pera, mas o Jeep é um veículo, e o meu objeto é o Jeep. Eu estava pensando nisso. Aí eu, ok, então minha classe vai ser o veículo e meu objeto vai ter o nome Jeep, entendeu? Entendi. Daí eu tava, tipo, pensando em fazer isso para deixar meu código meio que universal. Tipo, eu poderia criar tanto uma classe, um objeto Jeep, quanto um objeto, sei lá, um objeto carro, um objeto caminhonete, por exemplo. E daí Perfeito. eu poderia usar os mesmos atributos que eu criei na classe veículo, mas eu não sei se isso também é herança, né, de certa forma. Cara, isso é um primeiro passo para a herança, tá? Então, o que você está me falando aí, Samuel, é que você já está começando a ter um pensamento orientado a objeto. Você já está começando a pensar em classes mais genéricas, universais, que você pode reutilizar, né? Então, quando você pensou aí na classe veículo, quando você teve essa sacada aí, você está pensando o seguinte, não, se eu precisar de uma classe que represente um veículo qualquer, né, eu já tenho. O Jeep é apenas um tipo de veículo. Então, nisso que eu acabei de falar, né, a gente pode encontrar a herança. Né? Por exemplo, um veículo, ele pode ser de várias maneiras. Eu posso ter o veículo, por exemplo, um caminhão. Ele é um veículo. Né? Ele é um tipo de veículo. Então, a gente poderia ter uma herança, né, da classe veículo, e a classe veículo é uma classe que é genérica, ela teria o quê? Uma placa, um chassi, né, um modelo, uma marca, uma cor, um ano, o ano do modelo, todo veículo tem isso. Né? Aí agora você pode partir para especialização. Um tipo de veículo, carro. Né? O carro é um tipo de veículo. Outro tipo de veículo, moto. A moto vai ter aqueles mesmos atributos, né? Só que a moto vai ter coisas que o carro não tem, né? Ou o carro vai ter coisas que a moto não tem, né? Por exemplo, a moto não tem portas, né? Ele tem só 2 pneus, né? Tem só 2. Ele não tem o carro tem 2 eixos, né? A moto não tem. Então, assim, você começa a ter as diferenciações. Outro tipo de veículo, né? Se você quiser até registrar, scooter, né? A scooter é um veículo, ela não chega a ser uma moto mesmo, né? Mas ela é um veículo, né? E por aí vai. Patinete, né? Tá começando a entrar. Bicicleta é um veículo. Ah, professor, mas bicicleta não tem placa. Concordo. Aí dependendo do modelo, né, do problema, né, você não vai ter esses atributos. Então tudo vai depender de como você vai enxergar, né, os objetos. Mas isso que você falou aí, Samuel, já é realmente, né, um passo para fazer herança, tá? Parabéns aí pela ideia, tá? O caminho é realmente é esse aí, beleza? Diga aí, Gabriel.
Professor, eu estava pensando aqui, se a gente tivesse aprendido essa teoria de herança antes na lista, na primeira lista que o senhor passou, a gente, por exemplo, na questão do Pomecon, se alguém tivesse desenvolvido a lógica da questão, como ele criou três classes, um Pomecon, uma classe treinador Pomecon, mestre Pomecon, e a classe da partida. Perfeito. E aí ele colocasse que a classe Pomecon e a classe treinador estendesse a partida, já que a partida vai usar, né, as duas classes para qualquer partida que for executada. Isso seria Certo. adequado a PO ou Hum, não entraria em encapsulamento? Não. Cara, é um bom exemplo esse aí, Gabriel. Não. Não cabe herança naquele exemplo. Por quê? Deixa eu ver se eu ainda tenho. Hum, Deixa eu só abrir aqui o diagrama daquela. Esse é um ótimo exemplo do que não é herança, tá? É um ótimo exemplo. Vamos lá. Tá aqui. Bom, aqui a gente tem batalha por Mecon e treinador, né? O mestre. Então, se eu fizer um relacionamento de herança entre Pomecon e batalha, eu estou dizendo que o Pomecon é uma batalha, é uma partida. Isso é verdade? Não, a batalha que contém o Pomecon, no caso. Pronto. Então, observem a semântica do negócio, o significado, né? A batalha, ela contém o Pomecon. Ela não é, né? O Pomecon, ele não é uma batalha. Ele está contido na batalha. Ele faz parte da batalha, né? Do mesmo jeito aqui, o treinador. O treinador, ele treina um Pomecon. Se eu fizesse um relacionamento de herança, se eu estender a classe Pomecon a partir do treinador, eu vou dizer o quê? Eu estou dizendo que treinador é um Pomecon. O treinador, ele é um Pomecon? Não. Não. Então a herança, ela tem uma semântica por trás, ela tem um significado por trás. Então, nesse caso aqui, é mais adequado um relacionamento, né, de composição. A gente fez. Como assim composição? Eu estou dizendo, né, que uma batalha ela é composta por dois pomecons. Então, por isso que foi esse tipo de relacionamento aqui. A batalha é composta por pomecon, tá? Então, esse relacionamento que vocês vão usar nas classes, elas carregam uma semântica com elas, tá? Elas realmente carregam uma semântica com elas. E aí, só com a prática, né, com exercícios, vocês vão começar a entender a sutileza dessas relações, tá? Mas eu acho que agora a da herança ficou mais clara. Você usar herança, você está dizendo que uma classe é filha da outra, no sentido mesmo de ter todas as características da classe mãe. Tá claro aí, Gabriel? Espero que tenha Tá claro sim, clareado. professor. Deu para Show. entender. Beleza. Aí, só outra dúvida. Uhum. Nesse caso, seria, já que a gente vai ter que instanciar de qualquer jeito dois Pomecons novos, eu diria que o ideal seria instanciar eles dentro da classe batalha ou instanciar eles fora e passar eles como parâmetro para as funções, para os métodos. Cara, instanciar fora e passar como um método, como parâmetro para os métodos. Ok. Obrigado, professor. De nada, cara. De nada. Cara, só curiosidade, essa tua foto aí é do vocalista do Gorillaz, é? Do 2D? É sim, é ele mesmo. Eu só Legal. fui, eu só fui escutar agora o álbum novo que eles lançaram, o Song Machine, ano passado. Não tinha visto ainda, aí gostei demais, aí senti vontade de botar a foto dele. Legal, cara. Então, ressurgindo aí, essa banda é boa. Joia. Vamos lá. Próximo aí, Davi. Diga aí, Davi.
Gilson, eu tenho duas dúvidas. A primeira é Beleza. sobre a herança e a segunda é aquela que eu tinha citado lá no WhatsApp. Essa segunda a gente deixa para o final da aula, é? Vamos deixar para o final da aula? Tá. Então, beleza. Sobre esse negócio de herança. Eu já tinha lido o capítulo antes, aí eu fiquei pensando, quando você tá estendendo a classe, né? Não, meio que não tá dizendo ali naquela classe os atributos que ela tem, né? Então eu vou ter que utilizar a minha memória para lembrar quais são os atributos da classe mãe para eu poder usar na filha, né? Então, é isso? É. Só que aí, Davi, né? Boa pergunta. Existe um negócio que é chamado documentação. Então, na prática, o que é que acontece? Quando você vai criar o teu projeto e aí você quer criar uma classe filha de uma classe mãe, você vai recorrer à documentação daquela classe. Então, a classe, o ideal é que ela esteja documentada para que você vá lá saber o que é que ela tem e se você faz sentido fazer uma herança a partir dela, tá? Qual é a documentação da classe, né? Bom, se você não tiver uma documentação formal, né, um documento com aquela especificação lá, né, até mesmo um diagrama UML, ele faz parte da documentação do projeto. Se você não tiver isso, você vai recorrer ao código-fonte da classe, que vai ser a documentação mais básica que você vai ter, tá? E aí, se você não tiver acesso ao código-fonte e nem a documentação escrita e tudo mais, aí o ideal é que você não use aquela classe, porque você não vai ter certeza, né? Agora, se você precisar usar e não tiver documentação, aí você tem que usar a sua memória. Aí tem que partir para a memória, tá? Mas a fonte de dados tem que ser sempre a documentação daquela classe, nem que seja o código-fonte dela. Beleza, Davi? Beleza. Joia. Samuel, pode falar. Professor, então, nesse mesmo exemplo dos pomecons, eu me lembro que no meu código eu acabei colocando o pomecon dentro do treinador, porque na minha cabeça eu pensava assim, eu vou criar um objeto pomecon dentro do treinador porque o treinador tem o pomecon, certo? Eu estava pensando assim, dessa maneira. E daí, a partir do treinador, eu chamava o objeto treinador na minha main, eu chamava o objeto treinador, depois eu chamava o getPomecon, depois eu chamava os métodos de cálculo e tal, e agora eu estou pensando se o que eu fiz, ele foi um encapsulamento ou foi uma herança, e se eu estou certo nisso, na real. Porque um não pode ser confundido com o outro, né? O encapsulamento não pode ser confundido com a herança. Isso. Vamos lá. Então, o que que aconteceu? Você colocou o Pomecon como um atributo do treinador, não foi isso? Pelo que eu entendi? Sim, isso. Eu declarei ele como um atributo objeto no início da classe do treinador. Pronto. Então, o que é que você está dizendo com isso? Você está dizendo que o treinador tem um Pomecon, ou então ele treina um Pomecon, né? Então, você vai usar aqui, você está usando um relacionamento, uma associação, né? Você está dizendo que o treinador possui um Pomecon. Então, esse tipo de relacionamento ele é o mais simples que tem. É uma associação entre duas classes, onde uma classe, né, vai virar um atributo da outra. Então, não chega a ser uma herança aí, tá? É apenas uma associação simples entre duas classes, tá certo? Então, aí não tem problema nenhum. Tua modelagem está ok. Mas não seria encapsulamento, então? Ou o nome disso é associação também? É um É a tipo de encapsulamento? associação. Isso aqui é associação. O que, que é o encapsulamento? O encapsulamento é aquela característica do PO que você tem de colocar dentro
de uma classe, né? Ou vou falar melhor, dentro de um objeto, você colocar atributos e métodos, tudo dentro de um objeto, como se fosse uma cápsula, né? Encapsulado. Você coloca características e comportamentos, tudo dentro do mesmo objeto. E aí você determina a visibilidade, o tipo de acesso que você vai dar para aqueles atributos e métodos. E aí qual é a boa prática? Qual é a recomendação? Deixar sempre os atributos como privado, você esconde os atributos e você torna os métodos públicos. E aí toda vez que alguém quiser alterar os valores dos atributos, você vai usar métodos para fazer isso, tá? Então, isso é que faz parte do encapsulamento, né? Usar métodos, acessores e modificadores, ou seja, usar getters e setters, também é uma maneira de você fazer o encapsulamento. Por quê? Porque para eu acessar e modificar os valores de um atributo que vão ser privados, eu vou precisar usar esses métodos aqui, que são públicos, tá? Então, o encapsulamento é isso. É você tornar, né, aquele teu objeto como uma cápsula. Protege todos os atributos que ele tem e usa especificadores de acesso e os métodos, acessores e modificadores para você poder determinar o que pode ser visto ou não. Tá certo? Ficou mais claro aí, Samuel? Ficou, é porque eu estava achando que encapsulamento seria colocar um objeto dentro de uma classe. O que eu estava fazendo na real era associação binária, certo? Certo, exatamente. Que é o que eu acabei de falar, colocar um objeto dentro de uma classe, né? Instanciar Pronto. um objeto dentro de uma classe. Exatamente. Isso daí você é uma associação. Agora, obviamente que quando você bota um objeto dentro de outro, você está encapsulando aquele objeto, né? Do mesmo jeito que você está encapsulando um atributo qualquer ou um método qualquer. Como aquele objeto, né? Como esse objeto aqui vai estar dentro desse outro, né? Vai ser um atributo desse outro objeto, significa que como ele vai ser um atributo, significa que ele vai estar encapsulado, né? Então, esse é o significado da coisa. Agora eu entendi a diferença. Muito obrigado. Pronto. Nada, cara. Beleza. Ok. Mais dúvidas, perguntas, pessoal? Essas perguntas são ótimas para realmente deixar claro aí esses conceitos, tá? É tanto que quando vocês não perguntam, eu fico frustrado, fico triste. Porque eu sei que tem dúvida, tá? Então eu quero que vocês perguntem, por mais que vocês acham que não vale a pena perguntar, minha pergunta é besta. Não, não existe pergunta besta, pessoal, tá? Até porque a pergunta de um de vocês pode ser de várias outras pessoas. Então, por favor, perguntem. Então, tá, aqui é o teu código, né? Isso. Pronto, então aqui, ó, Samuel, o que é que acontece? Você leu o inteiro, passou como parâmetro para o método setDefesa desse Pomecon, que é um atributo do Gabriel. Então, o que é que significa isso? Como o Pomecon é um atributo do Gabriel, ele está encapsulado, né? Ele está encapsulado, mas isso não quer dizer que é uma herança. Só que há Porque eu uma declarei, associação binária. porque eu declarei ele como private dentro do meu classe treinador, que no caso é o Gabriel que está sendo Exatamente. instanciado. Entendi. Isso, exatamente. Exatamente. Aí, se você quiser saber quem é o Pomecon, você dá um get Pomecon aqui. Aí, como isso aqui retorna um Pomecon, aí você chamou o método setDefesa. Aí aqui você começa a ver, ó, o encapsulamento funcionar realmente. Tudo está dentro, né, dos objetos, uns dentro dos outros. Muito obrigado por explicar, professor. Agora eu De entendi. nada, cara. Show.
Esse exemplo aí do Ariel é interessante, ó, é tipo um controle, exatamente. Cara, muito bom esse exemplo, Ariel. Obrigado por esse exemplo, tá? Se você me permitir, eu vou usar aí futuramente em outras turmas. Tipo um controle remoto. O botão, ele é público. Ele é a interface sua com o controle. Você aperta no botão. Ele é um método, o set, né? O método set. Ele é o setter que vai alterar um atributo. Agora, o circuito, ele é privado. Ele está encapsulado dentro do controle remoto. Você não vai acessar o circuito diretamente. Você vai usar um método, que é o botão, né? Para poder alterar um canal ou aumentar o volume. Muito bom esse teu exemplo. Exatamente, Felipe. Quando você gera um objeto 3D, você tem um objeto. E aquele objeto tem código dentro dele, né? Que você chamou aí de programa. Então, o objeto lá de uma Game Engine, ele é um objeto, né? No mais estrito senso do PO, tá? Dentro dele tem código que vai determinar o comportamento daquele objeto. Então é basicamente PO, sim, né? Então aquele objeto ele vai ter uma posição, né? Dentro lá, dependendo do jogo, se é um jogo 3D, por exemplo, ele vai ter uma posição, né? Coordenada XYZ, né? Ele vai ter um status lá, né? Ele vai ter quantidade de vidas, por exemplo, força, né? Nível de força, energia, sei lá, dependendo do jogo, né? Armas, né? Se for um CS da vida, quais são as armas que ele tem, etc e tal, né? E aí, aquela arma que aquele objeto tem, ele já é um outro objeto, né? É um atributo. E daí você começa a fazer a relação entre os objetos, os relacionamentos. Também é um bom exemplo esse aí, Felipe. Exatamente, cara. É por isso que é muito importante. Perfeito, cara. Então vocês vão ver que na vida real mesmo, vocês vão programar orientado a objeto pra caramba, muito, muito mesmo. Principalmente aplicações gráficas. Bom exemplo também. Ok. Então vamos lá, vamos só ver aqui o nosso código, né, que a gente rodou aqui. Ele está com problema aqui no character set, mas tudo bem. Vou deixar assim. Então observa o seguinte, pessoal. Aqui, ó, estou iniciando o processo de criação de um objeto pessoa. Beleza. Ele botou essa mensagem. Aí depois ele instanciou a pessoa, o objeto pessoa. Aí dentro do construtor, lá da pessoa, ó, tem essa mensagem, beleza? Aí ele mostrou aqui. Ué. Aí ele mostrou aqui executando o construtor da classe pessoa. Beleza. Aí depois iniciando o processo de criação do objeto aluno. Está aqui. Estamos nessa mensagem bem aqui. Aí depois ele vai instanciar o objeto aluno. Aí o que aconteceu quando eu instanciei o aluno? Olha o que é que ele mostrou aqui. Executando o construtor da classe pessoa e executando o construtor da classe aluno. Mas espera aí. Dentro do construtor da classe aluno, tem apenas essa mensagem aqui, executando o construtor da classe aluno. De onde é que veio essa outra mensagem aqui? Com a mensagem X.
Essa daqui, ó, executando o construtor da classe pessoa. É da classe pessoa, do construtor da classe pessoa. Do construtor da classe pessoa. Mas eu não estou instanciando, não é um objeto da classe aluno? É porque a pessoa... Espera aí. É porque o aluno, ele... Aí você me pegou, hein? Vai lá, continua essa frase aí. O aluno, ele é uma herança da pessoa, certo? Então, Certo. se ele é uma parte da pessoa, ele retém os atributos e métodos da pessoa. Então, eu imagino que o construtor também. Perfeito. Exatamente isso aí, Samuel. Então, como o aluno, ele estende a classe pessoa, ele é uma pessoa também. Antes de ser um aluno, esse objeto, ele também é uma pessoa. Então, ele vai herdar tudo que a pessoa tem, inclusive o construtor. Então, quando eu instancio um objeto da classe aluno, ele também vai disparar o construtor da classe pessoa. Porque quando eu crio um aluno, eu estou criando primeiro uma pessoa que é um aluno. Então, por isso que ele vai instanciar, né? Por isso que ele vai disparar o construtor da classe pessoa também. É exatamente isso aí que você falou. E o funcionário do mesmo jeito, ó. Na hora que ele instanciar o funcionário, o que é que vai acontecer? Iniciando o processo de criação do funcionário, executando o construtor da classe pessoa. Então, quando eu instancio um funcionário, a primeira coisa que ele faz, ele vai fazer o quê? Ele instancia a pessoa para depois instanciar o funcionário que aquela pessoa vai ser. Tá? Então, ele dispara os métodos lá, o método construtor da classe pessoa, e depois é que ele dispara o método da classe funcionário. Ok? Então, isso daqui mostra para a gente o quê? Que realmente a classe filha, ela herda da classe mãe tudo, todos os comportamentos. Tá certo? E aí depois ele vai exibir as informações. Beleza. Todas as informações aqui. Vanderlei, endereço, data de nascimento, o aluno também, beleza. E o funcionário. Show. E aí acabou o código. Então, com isso, né, a gente usou aqui 3 classes, onde eu tenho uma classe mãe, que é a classe pessoa, e 2 classes filhas, que são classe aluno e funcionário. Esse relacionamento, né, é o relacionamento de especialização, generalização, tá? Onde uma classe filha herda tudo que a classe mãe tem. E aí, por que que tem esses 2 nomes? Porque depende de como você enxerga, né? De cima para baixo, eu tenho uma especialização. A pessoa pode ser um aluno ou pode ser um funcionário. Agora, se eu olhar de baixo para cima, eu tenho uma generalização. O aluno, ele é uma pessoa. O funcionário, ele é uma pessoa. Então, a pessoa, ela é genérica. Aluno e funcionário são específicos. Diga aí, Samuel, pode falar. Professor, isso que o senhor acabou de falar, qual o nome desses conceitos? O que engloba esses conceitos que o senhor acabou de falar? Como assim, Samuel? Não entendi a pergunta. Tipo, nós temos a abstração, que para mim isso é meio que uma abstração, porque a abstração ela compõe você criar um objeto, certo? Você Certo. imaginar como é que um objeto funcionaria e criar ele em programação. Perfeito. Especialização e generalização não se encaixam em abstração, não. Boa pergunta. A especialização generalização, ela é uma herança, né? Ela representa o pilar da herança, porém, como você falou aí, ela não deixa de ser uma abstração. O que é a abstração? Abstração é você realmente identificar os objetos, atributos e métodos que ele vai ter, né? E os possíveis relacionamentos entre eles. Agora, quando eu tenho um relacionamento desse tipo,
de especialização e generalização, aí eu estou usando um outro fundamento que é a herança. Então, nesse caso aqui, eu tenho a abstração, tenho a herança, né? E tenho também encapsulamento, já que eu estou fazendo, né? Usando getters e setters e tudo mais. Então, vocês vão ver, com o passar do tempo, que você não tem... Desculpa, vocês vão ver com o passar do tempo que esses 4 pilares aqui, abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, eles estão muito ligados entre si, ao ponto de você ter dificuldade de dizer quem é quem, né? Professor, mas quando eu faço herança, eu não faço abstração, como o Samuel falou? Faz. Só que essa abstração aqui, ela está usando a herança. Está usando um outro pilar. Essa abstração aqui, ela está encapsulando, né, esses atributos e esses métodos aqui. Então, quando eu encapsulo, eu faço esse encapsulamento, eu não deixo de estar fazendo uma abstração, porque eu estou imaginando, né, o meu objeto. Então, isso são conceitos que estão muito ligados uns aos outros. Tá? Então, Samuel, resumindo, é uma abstração sim, mas essa abstração ela está usando o conceito da herança, que tem como base esse relacionamento aqui, né? Especialização, generalização. Tá claro isso aí ou complicou mais? Entendi. Basicamente, é um certo nível de abstração, só que eu estou classificando classes, né? Eu estou classificando uma classe como geral e outras como filhas dessa especializada. Exatamente. Joia. Vamos lá, vamos aqui. Yasmin. Exatamente, Yasmin. É aqui que vai entrar a palavra super. O que é super? Quando a gente for ver o exemplo lá de polimorfismo, vai aparecer esse nome aqui, super. Mas o super significa que você quer executar o construtor da tua superclasse. Quem é a superclasse? É a classe mãe, né? Então aqui, quem é a superclasse de pessoa física? É pessoa. Quem é a superclasse de funcionário? Pessoa. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, aluno, eu posso colocar isso daqui, ó. Vai ver quando for trabalhar com polimorfismo. Posso botar isso aqui, super. O que eu estou dizendo aqui? Que dentro do construtor da classe aluno, eu estou chamando o construtor da superclasse. Ou seja, o construtor da classe mãe. Ok? Professor, e se eu não botar? Ele vai ser executado do mesmo jeito. Tá? Então, você pode deixar isso explícito. Tem gente que tem esse hábito, né? De querer ver aqui, está explícito, né? E tem gente que prefere não botar. Tá? Se a gente rodar aqui, vamos só ver. Pronto. Ó. Ele executou o construtor da classe pessoa. Então, super é a chamada explícita do método construtor da classe mãe, da superclasse. Exatamente aqui, Yasmin. Exatamente, Ariel. O ciclo de vida do React é exatamente isso aí. É baseado nisso daí. Exatamente. É por isso, é isso aqui que você está dizendo, é o que acontece com o PO. É tudo cumulativo. E eles não são isolados. Né? À medida que você começa a usar, você começa a ver que esses 4 pilares aqui, eles estão intrinsecamente relacionados. É uma coisa assim que chega até difícil de você identificar onde termina um e começa o outro. Tá?
Então, realmente é o que você está dizendo. Você não consegue ir lá na frente sem passar pelo que você já viu. E é por isso que a curva de aprendizagem do PO, ela demora a inflexionar, tá? Como eu falei no início do semestre. Vai chegar um momento que essa curva vai inflexionar. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, tá? Tudo vai depender do quanto que esses conceitos vão estar maduros para vocês. Como é que eu Beleza? sei que essa curva inflexionou para mim? Davi, literalmente você vai ter um estalo, é uma epifania. É uma epifania. Você vai ter um momento de iluminação, sem brincadeira, cara. E você vai pensar, cara, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Realmente, agora eu estou vendo que realmente as coisas se encaixam. É uma epifania, eu acho que a melhor palavra é essa. É uma sensação de iluminação. Aí você vê que realmente tudo se encaixa. Tá Tá? certo. Enquanto você não sentir isso, é porque ela não está realmente flexionada totalmente. Não, Então tentaram. eu eu tô entendendo, para mim faz sentido, entendeu? Mas eu Uhum. não sei se eu cheguei a esse momento, não sei não. Teve não. Porque se você tivesse tido, você já teria, você saberia. A tua curva ela está subindo, ela está no ascendente. Ela é uma curva crescente, beleza. Mas na hora que se você enxergar isso daí, você vai. É uma revelação, cara. É uma coisa assim. É não tem palavra, só sentindo mesmo, cara, sem exagero. Quando, geralmente, o que é que acontece? Quando eu passo o trabalho, que aí eu boto um código, né, já feito, aí as coisas geralmente é aquela sacolejada. O cara, cara, agora eu tô entendendo por que que a gente viu aqui, agora, aí você acelera esse negócio. Eu quero ver se eu passo isso quanto antes, esse trabalho para vocês, tá? Que é exatamente para acelerar isso daí. Ok. Alejandro, tu está dizendo do super, se eu não colocar? Ele não dá erro. Se eu não botar, ele não dá erro. Teoricamente, não. Ele não dá erro. Por quê? Porque se eu não boto, implicitamente, a criação de um objeto filho vai disparar o objeto, o construtor da classe mãe. Agora, existem situações onde você pode querer definir qual é o construtor que você quer executar, tá? Que aí talvez seja o que você está falando aí. O que que acontece? Imagina que a classe mãe, isso a gente vai ver lá em polimorfismo, mas a classe mãe tenha 3 tipos de construtor. Um sem parâmetro, um com 2 parâmetros e outro com 3 parâmetros. Aí aqui na classe aluno, vamos supor que eu queira executar especificamente o construtor com 2 parâmetros. Se eu não informar isso daqui, ele vai executar, por padrão, o construtor sem parâmetro. Agora, se eu quiser determinar qual dos 3 eu quero executar o construtor da classe mãe que recebe 2 parâmetros, sei lá, 3 e 5.4. Aí ele vai saber, ele está querendo executar aqui o construtor que recebe um número inteiro e um número double. Aí ele explicitamente vai executar aquele construtor. Então essa é uma situação. Mas se eu não disser, por padrão, ele vai sempre atrás desse cara aqui. É o sem construtor. Beleza? Eita, Ariel, que pessimismo, cara. Tudo vai dar erro, a não ser que ocorra a lei de Murphy, né? Aí você vai. Beleza. Pronto, beleza, Ariel.
Ou Alejandro. Então, quando você quiser especificar. Não, super não é obrigatório. Agora, ele obrigatoriamente ele é executado. Isso não tem como a gente fugir. A execução dele é obrigatória. Agora, colocar explicitamente, não. Aí eles sempre chamam sem parâmetro. Beleza. Tá joia. Ok, então vamos lá. Vamos só finalizar aqui, então pronto. Então, isso daqui, pessoal, retrata a herança. Só para a gente agora fechar esse assunto, o que que acontece? Existe na orientação a objeto um conceito, eu vou usar aqui que eu estou com, eu não vou dizer preguiça, mas eu vou dizer eu estou com pressa, né? Para ver se a gente consegue terminar logo para tirar dúvidas aí de vocês. Pronto. Então, eu tenho aqui esse diagrama, tá? O que que acontece? Vamos supor que eu queira a seguinte situação. Aqui eu tenho uma pessoa, aluno, funcionário, vamos imaginar a Unifor, né? O cadastro aqui é um sistema da Unifor. Então eu tenho a pessoa, eu tenho que essa pessoa pode ser um aluno, perfeito, pode ser um funcionário, pode, mas vamos supor que eu tenho um funcionário que é aluno da Unifor, ou um aluno que se torna funcionário, né? Vai trabalhar lá no NAT, né? Como estagiário, ou como desenvolvedor. Aí, nessa situação, eu vou ter uma pessoa que tem nome, endereço, data de nascimento. Essa pessoa é um aluno, ela tem um curso, tem um semestre, mas também ela vai ter um cargo e um salário dentro da instituição. Então, como é que eu poderia representar isso daqui? Tá? Eu poderia ter a seguinte situação. Eu poderia dizer que eu vou ter uma classe, por exemplo, chamada bolsista. E o que que essa classe bolsista vai representar? É um cara que é um aluno da instituição e vai ser funcionário, né? E ele vai ter uma bolsa, né? Ou ele vai ter um determinado desconto na mensalidade, né? Algo nesse sentido. Então, o que que vai acontecer? Quero só ver se eu aproveito isso aqui. Pronto. Aqui. A classe bolsista, ela então seria uma classe filha de aluno e filha de funcionário. Então, eu poderia ter aqui uma classe chamada de, sei lá, bolsista, só para exemplificar, onde esse bolsista ele vai ter direito a um desconto. Por exemplo, o bolsista vai ter um desconto na mensalidade, tá? Então, eu poderia dizer que esse bolsista é um aluno e também é um funcionário. Ok? E aí, nessa situação, eu tenho o que a gente chama de herança
múltipla. Ou seja, esta classe é filha tanto de aluno quanto de funcionário. O que vai acontecer com essa suposta classe? Ela vai herdar tudo que os antepassados, que os ancestrais, os ascendentes dele têm. Como bolsista é um aluno e aluno é uma pessoa, significa dizer que bolsista é uma pessoa. Então, bolsista tem nome, endereço, data de nascimento, curso, semestre e desconto como atributos. E ele também, como ele é filho de funcionário, ele também tem salário e também tem cargo. Então aqui, né, a gente tem uma situação onde a gente tem uma herança múltipla. Tá certo? Tá claro esse conceito aí, pessoal? Diga aí, Samuel. Tá sim, professor, mas uma coisa que eu tô me pegando pensando agora. É por isso que a gente tem que proteger tanto os nossos atributos e métodos, porque a gente está fazendo a lógica, digamos assim, top-down, que vai de cima para baixo. Mas poderia acontecer da gente fazer a lógica de baixo para cima, digamos assim, no código. Então é por isso que a gente tem que proteger, para a gente sempre pegar a lógica de cima para baixo. Exatamente, é uma das razões. É uma das razões, tá? Então, quando você está falando aí do top-down, o que é que acontece? A gente começou aqui, de cima para baixo, mas a gente pode ser que a gente comece de baixo para cima, bottom-up, né? Então, você pode seguir a especialização ou você pode seguir generalização. Dois caminhos. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente vai, né, proteger as coisas. Né? Isso é uma das razões. Então, imagina um projeto, ele vai crescendo, crescendo, então você começa a ter classes que podem herdar coisas de outras classes e você ter que começar a se preocupar com essa questão da proteção. E aí vai entrar agora o que eu vou falar já já, para finalizar a aula de hoje, tá? Que vai complementar isso aí que você perguntou. Beleza? Joia. Bom, aí a Yasmin perguntou, como ficaria no código? Beleza, Yasmin. Como é que ficaria no código? Bom, antes de eu mostrar como ficaria ou não ficaria, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Java não tem herança múltipla. Peraí, professor. Então o senhor me disse uma coisa e agora está dizendo que essa coisa não existe. Mais ou menos. A herança múltipla é um conceito da programação orientada a objeto. É um conceito do PO. Ele existe dentro do PO. Porém, o Java, ele não tem a herança múltipla. Ele não implementa por questões de segurança, né? Ele trabalha com máquina virtual, por outras questões que vocês vão entender mais na frente, né? A equipe do projeto de Java resolveu deixar a herança múltipla de fora, porque dá para fazer isso usando um outro artifício, vamos dizer assim, né? Dá para implementar a herança múltipla usando um outro artifício técnico. Então, deixaram de fora a herança múltipla. Então, o Java ele não tem método destrutor e também não tem herança múltipla. Professor, mas e se eu receber um projeto, eu receber aqui um diagrama, um ML, e pedirem para eu implementar, né, esse diagrama usando Java? Se pedirem para eu escrever um código dessas classes usando Java, e o Java não tem herança múltipla, como é que eu vou fazer? Aí você vai ter que usar um negócio que a gente vai ver daqui a pouco, chamado interface, tá certo? Aí a gente vai usar um artifício técnico para implementar a herança múltipla por meio da interface, tá bom? Isso para não chamar de gambiarra. Mas o que a gente vai fazer é uma
simulação da herança múltipla usando um conceito chamado interface, ok? Agora, outras linguagens, por exemplo, C++, ele tem herança múltipla. Ele implementa isso maravilhosamente bem. Então, como é que seria no caso do Java, desculpa, como é que seria no caso do C++, por exemplo, se eu criasse uma herança múltipla? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Eu vou pegar essas mesmas classes aqui. Elas implementadas em C++. Essas mesmas classes em C++, então tá aqui a pessoa, os getters e setters. Não, deixa eu abrir aqui. Tudo mesmo. Pronto, classe pessoa tá aqui, joia. Aí eu tenho aqui a classe aluno, ó. Aluno, 2 pontos, pessoa. Estou dizendo que aluno é filho de pessoa, né? A herança no C++ é só botar os 2 pontos e o nome da classe mãe. Pronto. Então, como é que ficaria uma classe chamada bolsista usando C++? Bastaria dizer isso aqui. Class bolsista, 2 pontos. Aí eu vou dizer as classes mãe dela, né? Então, vou dizer aqui aluno, vírgula, funcionário. E aqui eu diria o nome do método ou do atributo. Ok? Então, no C++, eu posso ter herança múltipla sim. Basta colocar o nome das diversas superclasses dele separada por vírgula. Então, quantas classes mãe eu quiser eu botar, eu boto. É só fazer isso daqui, tá? Mas, no Java eu não tenho, infelizmente, herança múltipla implementada. JE, o JavaScript injustiçado, né? Então, o Java não implementa herança múltipla. Quando a gente for estudar interface, aí eu vou voltar e vou dizer, ó, pessoal, agora que a gente sabe interface, como é que a gente vai fazer uma herança múltipla? Beleza? Aí eu vou mostrar isso aí para vocês. Ok, então vamos lá. Só para fechar. Beleza. Trollados mesmo, né? Mas pessoal, o Java, ele realmente tem algumas, devido à arquitetura deles, eles prezam pela segurança e outras coisas aí, eles deixaram algumas coisas do PO de fora. Você consegue até implementar, mas usando aí algum outro artifício. Beleza. Exatamente, Felipe. É o POG, tá? Programação orientada à gambiarra. E não é brincadeira, existe. Você procurar aí na internet, POG, tem até, eu acho que página wiki. POG em português, em inglês é WOP, Workaround Oriented Programming, programação orientada à gambiarra. Ok. E não vão botar não, Yasmin, isso aí eles não botam não. Acho que eles não vão botar porque vai precisar mexer na arquitetura, né? Mas beleza, beleza.
Excelente pergunta, Yasmin. Excelente pergunta. Já que PO é um paradigma, como que ele foi pensado? Tem um tipo de pensador, livro que introduziu a teoria? Excelente pergunta. Tem, eu vou falar aqui para vocês, mas quando a gente for estudar interface gráfica, eu vou falar da história do PO. E aí a gente vai voltar no tempo e eu vou falar sobre Smalltalk, que foi uma linguagem que surgiu, que foi praticamente a língua mãe PO, né? Na verdade, existe uma língua anterior a Smalltalk, que é a Simula, que foi quem inspirou o PO. Mas aí a linguagem realmente que mãe é a Smalltalk, que é a linguagem que foi criada pela Xerox quando ela criou a interface gráfica. Então, quando a gente for falar de interface gráfica, eu vou falar um pouco da história, tá? Mas se vocês tiverem curiosidade hoje de aprender sobre a ideia, o paradigma, a teoria, tem um livro que eu acho que eu botei no Ava, se eu não botei, eu vou botar. Tem um livro sobre orientação a objeto que ele fala bem direitinho sobre essa história aí, tá? E aí eu vou disponibilizar ele para vocês. É um livro, inclusive, de um ex-aluno da Unifor. Muito bom esse livro, sobre orientação a objeto. Tá? Mas os pensadores do PO, eu esqueci o nome deles, acho que é o... Cara, no meu slide lá meu slide original tem o nome desses caras. É o Book... esqueci o nome deles, mas depois eu passo para vocês. Tem dois caras que eles pensaram, né, nessa teoria e tudo mais. Mas existe, tá? E aí as linguagens, quando são implementadas, aí a equipe decide, né, o que é que vai incorporar ou não. Tem, cara, tem sim. Tem uma dupla, são dois caras que sistematizaram, né? Na verdade, eles sistematizaram a UML, né? Que aí muita coisa vem de lá. Ok? Beleza, então, pessoal. Então, só para fechar agora, eu peço aí só paciência aí, 2 minutos para vocês, só para eu fazer o seguinte. O que que aconteceria, por exemplo, se eu quisesse, dentro da classe aluno, acessar a classe, acessar algum atributo da classe pessoa, tá? Vou deixar essa provocação aqui para a próxima aula. Por exemplo, vamos supor que eu queira que dentro do construtor, só dar um exemplo, eu quero acessar, eu quero exibir o valor do atributo nome. Vou colocar um print line nome aqui. O que é que vai acontecer? Ele simplesmente vai dizer que nome tem acesso privado na pessoa. Ou seja, ele não vai reconhecer o atributo nome que o próprio aluno tem, que ele herdou lá da pessoa. Ok? Então, por que que ele não está deixando eu acessar o nome diretamente? Porque o nome é um atributo privado. Então, se eu quiser acessar um nome a partir da classe filha, eu tenho que usar o método getNome. Tá certo? Então, dentro da classe filha, se eu quiser acessar diretamente um atributo da classe mãe, eu tenho que usar o método acessor, né? O getNome, getEndereço. Por quê? Porque os atributos da classe mãe estão privados. Tá certo? Diga aí, Gabriel. Professor, mas se a classe filha ela herda os atributos da classe mãe, se eu usasse desse ponto nome, ele não deveria pegar
O atributo não? Porque o atributo não é do aluno? O atributo é do... O nome é um atributo de pessoa. A classe mãe. O nome, ele vem da pessoa. Só que lá em pessoa, o nome está privado. Entendi. Então, por isso que ele não vai deixar, porque está privado. Aí tem que usar o getter, né? Como o Samuel aí falou. Tá certo? Então, se eu quiser, dentro da classe aluno, da classe filha, acessar um atributo diretamente da classe mãe, eu tenho que usar o getter. Tá claro aí, Gabriel? Porque... É porque, tipo, o senhor não falou que quando lá no código sobre o IntelliJ aí, quando o senhor cria lá no aplicação.java, quando o senhor cria tipo, a pessoa, tipo, quando o senhor cria o aluno ele tem um nome e ele tem, tipo, sendo que o nome não é da pessoa. É da pessoa, exatamente. Mas aí é porque o que eu tinha entendido é que, tipo, a classe aluno, já que ela é uma classe filha da classe pessoa, e ela herda o nome, tipo, o nome é dela, entendeu? Entendi. Era isso que eu tinha entendido Perfeito. previamente. Por isso que eu falei, tipo, desse ponto atributo. Porque lá quando o senhor cria, o senhor coloca o senhor atribui um nome a esse aluno, entendeu? Exatamente. Pronto. Perfeito, Gabriel. Então, você entendeu correto, tá? Você entendeu correto. Agora eu vou desdar o nó que eu acabei de dar na cabeça de vocês, propositalmente. O que aconteceu? Como é que pode? O aluno, ele herda os atributos de pessoa, mas ele não pode acessar diretamente. Eu tenho que usar o getter, né? Bom, porque lá na classe pessoa, o nome está privado. Então, qualquer acesso a esse atributo nome só vai ocorrer diretamente dentro da classe pessoa. Mas professor, ele herdou da classe pessoa, então ele tem o nome. E agora? Agora é o momento de você usar protect. O que vai acontecer quando você usar aqui na pessoa protected? Esse aluno passa a enxergar aquele atributo nome, como se fosse realmente dele. Então, esse atributo, esse especificador protegido, protected, ele vai ter justamente essa finalidade. Ele vai deixar o atributo protegido dentro da família de classes. O aluno, ele consegue acessar, mas quem for fora dessa família continua sem enxergar. Então agora o terceiro nível de acesso ele está estabelecido. O privado ele é o mais drástico de todos. Eu só enxergo o atributo dentro da própria classe. O protegido ele vai ser visível dentro da própria classe e das classes filhas. Fora da classe e da classe filha, ninguém enxerga aquele atributo. Ele continua como se fosse um privado, só que dentro dessa família aqui. E o público vai deixar o negócio escancarado, todo mundo vê. Então, nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Quando o atributo é privado lá na pessoa, o aluno não enxerga de jeito nenhum. Ele diz aqui que é privado. Agora, se eu transformo esse atributo para protegido, ele continua privado, porém, a classe filha passa a ter acesso. Ele está privado dentro de toda aquela família de classes, desde a classe mãe até a classe, né, até a classe mais, né, básica lá, a bolsista, a classe neta, vamos dizer assim. Então agora o protegido, o protected, ele passa a ter uma função, né? Ele passa a ter
uma razão de existir. Sempre que você tiver herança, você pode usar o protegido, o protected, para poder deixar o atributo privado na classe mãe e ter acesso dentro das classes filhas. Beleza? Tranquilo agora? Ficou claro aí, Gabriel? Sim, ficou Pronto. claro. Então agora a gente fechou aí o especificador de acesso, né? O protected era o terceiro que estava faltando. Você vai deixar como privado aquilo que você não quer que o que esteja de fora da família veja. Então, por exemplo, o aluno, aqui aluno, ó, é privado. Eu deixei ele como privado. Pessoa, lá eu posso deixar como protected porque eu sei que ele tem classe filha, né? Ou, se você for um cara, um arquiteto de software, um cara bem rigoroso, não, quero essa história não. É privado, ele vai ter acesso, ok, use o getters e setters. Aí tudo vai depender de quem projetar a classe. Aí você vai ter essas duas opções. Você pode deixar privado e exigir que dentro da classe filha você use getters e setters. Aí depende de quem está projetando, tá certo? Ou você pode deixar protegido e aí libera isso dentro das classes filhas. O importante é que agora você tem essas duas opções. Beleza? Ficou claro aí, Ariel? Aí fica a seu critério. Ou você usa getters e setters, se deixar privado lá na classe mãe, ou você deixa protegido na classe mãe e acessa diretamente o atributo. Aí a pessoa que vai fazer a modelagem das classes é que vai, né, determinar isso daí. E esse escopo, Felipe, não, isso aqui é um conceito do POO, da orientação ao objeto, tá? Ele tem no Java, no C#, C++, Python, beleza? Yasmin, a lista nova, acho que na quinta ou na terça-feira, tá certo? Na quinta ou na terça-feira. Beleza, pessoal. Então, acho que eu já me estendi aí. Yasmin, o livro é da Casa do Código. Acho que é Programação Orientada a Objeto o nome. Tá? Se não tiver lá, eu vou disponibilizar. Hoje ainda eu disponibilizo. Beleza, pessoal. Então é isso. Então, vou finalizar por aqui. Davi, infelizmente não vai dar tempo de tirar essa tua dúvida hoje, mas vamos ver se na próxima aula a gente tira. Beleza? Aquela lá da tua modelagem. Já sim, Breno, já fiz a modelagem. Desculpa, já fiz a chamada sim. O senhor botou meu nome, professor, já? Botei sim. Já coloquei aí de todo mundo que estava. Ok, pessoal. Então, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Até quinta-feira, hein? Valeu, Gilson. Até. Tchau, tchau. Valeu, pronto. Professor, peraí, calma. Pode Eu falar. faltei um pouquinho no começo da aula, o meu nome também consta na chamada.